O provisório, o extraordinário, aos poucos assume-se como definitivo, mesmo que a redução de 4 mil milhões de euros corra bem, e ninguém neste momento tem a capacidade de dizer com exatidão que tal é possível, mas mesmo que corra bem esse corte profundo, o Governo tem de substituir ou prolongar, além de 2014, os cortes temporários nos salários da função pública, bem como a sobretaxa de 13,5% no IRS. O Estado não tem dinheiro, a economia não cresce, é uma bomba relógio que tem de ser desativada e depressa. É sobre o Estado, da dimensão do Estado e também da economia que vamos falar nesta Causa das Coisas. São convidados o professor Manuel Monteiro, professor da Universidade de Lusíada, e também Raul Vaz, diretor executivo do Economic TV. Eu agradeço aos dois a vossa presença. Professor, começo por si para lhe perguntar, chegamos ao ponto em que é absolutamente inevitável olhar para o Estado, repensá-lo e, sobretudo, perceber que este Estado não é possível manter neste momento? É uma situação que já se arrasta há imensos anos. Você, se recuar uns anos atrás, ao tempo de alguém que o Raul muito bem conheceu e de quem foi, aliás, muito amigo, o professor Francisco Lucas Pires. O professor Francisco Lucas Pires foi talvez das primeiras pessoas em Portugal, de forma consistente, a explicar que o crescimento desmesurado do aparelho ou da máquina estatal iria ser a prazo penalizador para os cidadãos. É evidente que ele o fez numa década, da década de 80, em que ter esse tipo de ideias era um crime de lesa pátria. E, portanto, foi um crime de lesa pátria. E pagou caro isso. Às vezes paga-se caro quando se tem a verdade antes do tempo. Porque há aqui uma questão que nós temos que também ter consciência, que é uma questão, aqui sim, cultural, e que está enraizada na nossa consciência. Quer dizer, o povo português, nós em geral, uns mais, outros menos, somos pessoas que nos habituámos a viver muito à sombra do poder público. Não é por acaso que o poder público existe como existe e se tem reforçado sistematicamente. Isso é assim porque isso vai ao encontro de aspirações e de ambições e de vontades dos cidadãos. E nós, quando falamos do Estado, não estamos apenas a falar do Terreiro do Paço. Estamos a falar dos governos regionais e das administrações regionais, estamos a falar das câmaras municipais e das administrações locais através de empresas municipais. Nós estamos a falar de pessoas que foram entrando e que, independentemente disso, permitiram que se gerassem, algo que eu tenho repetidamente dito aqui, que se gerassem um conjunto de negócios que só existem porque existe Estado. Repare, em muitos concelhos de Portugal, e este é um drama, em muitos concelhos de Portugal, o primeiro empregador é a Câmara Municipal, o segundo empregador é a Câmara Municipal e o terceiro empregador é a Santa Casa da Misericórdia. Ora, se você cortar a Câmara Municipal e a Santa Casa da Misericórdia, você tem problemas sociais gravíssimos em Portugal. O que significa que o restaurante, a papelaria, a pequena oficina de automóveis, etc., são negócios privados, mas que vivem de quem? Vivem precisamente das pessoas que trabalham na Câmara Municipal, nas empresas municipais e na Santa Casa da Misericórdia. Portanto, você tem uma manta pequena, destapa a cabeça para tapar os pés, não é verdade? Mas a manta não dá para você ter os pés e a cabeça tapada exatamente ao mesmo tempo. Agora, e portanto isto significa que é uma conversa, uma reflexão que serenamente vamos ter de fazer, todos os partidos. E é aí que eu acho que o papel do chefe de Estado é um papel determinante. Nomeadamente tendo em atenção esta cultura nacional. Ouça, nós vemos imensas pessoas que abrem negócios e a primeira coisa que querem fazer é saber se têm uma convenção com o Estado, ou pela ADSE, ou se é um escritório de advogados, se arranja uma avença no Ministério, ou na empresa pública, ou numa empresa participada. Esta é uma realidade. Você tem uma série de negócios privados que não teriam proliferado se não fosse o Estado. Ora, mexer nisto, romper com isto, vai doer. E vai doer muito mais do que aquilo que nós possamos supor. Mas se calhar é a única forma. O problema, eu tenho andado aqui com uma dor, há pouco estava-vos a contar, terrível de dentes,
Às vezes, e eu que tenho um pavor imenso de ir ao dentista, penso que os meus botões assim, bom, eu vou sofrer uma vez para não sofrer mais, quer dizer, e no fundo é um pouco isso. Mas para que isso aconteça, o chefe de Estado, aí sim, deve ter um papel de chamar as partes. E as partes são os partidos, as associações empresariais, os sindicatos, as escolas, as associações cívicas que existem e procurar que isto seja feito com o maior consenso possível. Porque se assim não for, e se entrarmos numa lógica de um lado do governo, à espadeirada, tipo padeira de aljubarrota, em algumas circunstâncias, como ontem alguém dizia, sem se explicar concretamente o que é que vai ser. E do lado da oposição dizer, não, jamais, corte nenhum, não aceitamos, etc, etc. E isso é profundamente negativo. E, portanto, eu faço um apelo ao Presidente da República para que tome em mãos, ele, enquanto chefe de Estado, esta matéria. Porque é uma matéria do Estado, da nação, e não apenas do governo ou da oposição. Raul, porque é que este Estado é tão paternalista? Gosta de sentir este apoio permanente de um Estado paternalista, obviamente, mas que o reconforta diariamente, em vez de o incomodar? Porque o fomos construindo ao longo dos anos. Nós tivemos em Portugal 48 anos de um regime muito musculado, muito fechado, muito orgulhosamente só, que não foi capaz, ao contrário de Espanha, e Espanha é importante aqui neste contexto, de se abrir à iniciativa privada. Em Portugal tudo vivia à conta do Estado, tudo vivia, no fundo, à pala do Estado, à pala no bom sentido, ou seja, à proteção de um Estado que era um Estado protetor, e aqueles que não estavam com o Estado eram castigados. E, portanto, isso foi um problema que foi perdurando ao longo destes 38 anos de democracia. Eu acho que o sistema político tem algo a ver com isto, ou seja, o Dr. Manuel Monteiro dizia uma coisa que era importante, quer dizer, como é que isto se altera? Altera-se com muito custo, inclusive de perder propostas eleitorais, propostas políticas que se vão perdendo. Falou o Dr. Francisco Lucas Pires, que eu lembro que em 85 tinha uma proposta para o país que era, até em termos de opinião pública, ganhadora. Ou seja, o CDS que ele liderava chegou, nestas circunstâncias, a estar acima do PSD. Aconteceu, por razões, provavelmente, do PSD ser um partido que apanhou mais a onda do 25 de Abril, ou seja, aqueles que eram muito do antigo sistema passaram-se, isto é da natureza humana, ou seja, não ficaram no primeiro passo, no primeiro degrau, quiseram o segundo degrau, portanto não ficaram no CDS, passaram para o PSD, e o PSD foi legitimamente agregando essas dificuldades e essas vontades. E o professor Cavaco Silva, que surgiu nessa altura, conseguiu, julgo com 19% dos votos, ou 29%, agora 19 ou 29%, ganhar as eleições e liderar um projeto que obviamente alterou as condições, sobretudo político-partidárias do país. Dito isto, eu acho que perdura esse problema, ou seja, enquanto nós temos um sistema aqui indefinido, o Dr. Manuel Monteiro apelava à intervenção do Presidente da República em exercício, o professor Cavaco Silva. Eu acho que é muito difícil, em função do nosso sistema, um Presidente da República face a um país que está intervencionado, que está politicamente com algumas limitações na sua liberdade política, que está financeiramente limitado na sua ação, que está socialmente a temer aquilo que possa acontecer em função dos tais cortes com que tu iniciaste este programa. Isto é muito complicado para um Presidente da República, não tem poder. Ou melhor, o poder que ele tem é pôr isto tudo abaixo e dizer isto está tudo mal. Ou seja, tem que haver alguém que faça diferente. Eu acho que as próximas presidenciais são um momento, e eu tenho sou um otimista por natureza e politicamente sou um otimista obsessivo, de que as próximas presidenciais sejam uma altura em que alguém, os protagonistas que serão naturalmente, que vão estar em disputa, tenham a capacidade e eu acho que a necessidade de propor à sociedade portuguesa a alteração do sistema político. Mas arriscam a não ganhar as eleições. Provavelmente, mas quer dizer, se alguém arriscar propor uma alteração do sistema político, provavelmente os outros têm que ter uma resposta a isto. Mas não foi o que Pedro Passos Coelho fez quando sugeriu uma revisão da Constituição? Eu acho que fez bem.
depois é evidente que os partidos são o que são, o Estado é o que é, e portanto aqui temos de nos adaptar às circunstâncias. Acho que, apesar de tudo, há uma diferença entre uma eleição legislativa e uma eleição presidencial. Uma eleição presidencial compromete sobretudo a pessoa que tem a capacidade, a generosidade e a coragem de propor uma alteração ao sistema. Eu acho que em 2016 vamos ter, repare-se, há uma geração a geração do Dr. Mário Soares, do professor Cavaco Silva, do Dr. Jorge Sampaio, do João Ramalhianes, ou seja, aqueles que nasceram e cresceram, alguns cresceram e outros apareceram, como o professor Cavaco Silva, no caldeirão do salto democrático, vão acabar. Haverão outros que vêm das juventudes partidárias, que vêm de alguma capacidade de intervenção política e social. Eu até admito que no PST, por exemplo, e o PST é um barómetro muito interessante para aferir esta realidade política em Portugal, que no PST eu acho muito difícil que as presidenciais não tenham umas primárias. O que eu acho que é muito interessante. Aliás, a Europa está a ter essa cultura. Aquilo que aconteceu no PS recentemente podia ser também um embrião de umas primárias a nível partidário. Está a acontecer em França. As pessoas vão votar ou vão dar a sua opinião sobre aquele que é o melhor para representar os seus interesses. E isso não é fechado naquele que é o sócio, ou seja, o militante, aquele que paga a cota, não. Aquilo abre-se ao simpatizante. Ou seja, essa é a forma mais interessante e mais fácil de chamar a sociedade civil. Quando nós em Portugal temos esta moda, que eu acho que é uma falta de coragem, dizer a sociedade civil vai resolver este problema. Nós vamos discutir isto com a sociedade civil. O que é a sociedade civil? É uma inexistência. Ainda agora o Governo, sobre os cortes de 4 mil milhões de euros, vai dizer nós vamos apresentar até fevereiro à Troika, mas depois vamos abrir esta discussão à sociedade civil. Mas qual sociedade civil? Somos nós que aqui vamos, de uma forma, enfim, mais interventiva ou menos interventiva, dizer que deve ser ali ou acolá. Eu acho que Portugal está a viver um momento particular, e está, indiscutivelmente, e acho que as presidenciais, pegando na ideia do Dr. Manuel Monteiro, podem ser um momento fundamental para alterarmos algumas das nossas condições objetivas em termos de sistema político. Sem fazermos isso, este sistema que dá para os dois lados, ou seja, o Presidente da República só pode, no limite, ter a bomba atómica, mas para usar a bomba atómica põe em causa todo o sistema. Não é o melhor sistema para uma sociedade pequena, economicamente aberta, politicamente dependente, ancorada em dois partidos. Eu acho que temos que abrir isso, quando de facto, à falas sociedade de civil. que este sistema não é o melhor sistema, referes-te a quê? Um sistema mais presidencialista, um sistema mais parlamentarista? Uma das duas coisas. Uma das duas ou coisas. uma outra coisa? Ou uma ou outra coisa. E aí temos de ser claros. Quer dizer, ou é mais presidencialista, onde o Presidente da República tenha, de facto, a capacidade de ter assento nas grandes decisões, ter capacidade de definir e decidir e até ser, de facto, o fiel da balança, mas com uma atitude proativa e decisiva. Tenha assento em Conselho de Ministros, o senhor francês, se quisermos, enquanto modelo, pois pode ser adaptado a uma realidade que é obviamente portuguesa, ou então o sistema parlamentarista, onde o Presidente da República seja uma rainha de Inglaterra, quer dizer, obviamente adaptada à realidade, também aí adaptada à realidade portuguesa. Eu acho que esse sistema que não é nada, ou seja, repare-se, se nós fizermos um retrocesso na vida política portuguesa há 8 anos, houve uma maioria parlamentar que foi demitida porque o chefe dessa maioria se chamava Pedro Santana Lopes. Porque provavelmente se chamasse António Guterres, ou José Manuel Durão Barroso, ou José Sócrates, ou Pedro Passos Coelho, ou José Manuel dos Anzóis, Tal não teria acontecido. Tal não teria acontecido. Isto é um problema que exige aos políticos portugueses, já sabes, alguma reflexão. Nós não podemos viver em política, olhemos para sistemas de facto que são mais consistentes, que são mais responsáveis, na minha opinião. Não se demite ou não se constrói por aí. Quer dizer, o Primeiro-Ministro não vai para o Presidente do Conselho, para o Presidente do Conselho Europeu e diz o meu sucessor
há um pecado original. Eu acho que o Dr. José Manuel Durão Barroso tem essa consciência. Eu acho que, inclusive, o seu regresso à pátria vai ser um regresso para o próprio doloroso. E está a ser doloroso, na minha opinião, se eu bem sei observar avaliar alguns sinais. Portanto, porque, de facto, o Dr. José Manuel Durão Barroso, quando foi convidado para Presidente do Conselho Europeu, devia ter a consciência da Comissão Europeia, devia ter a consciência que não podia designar o seu sucessor. Não pelo partido, eu não estou a falar do PST, estou a falar do país, porque isso teve as consequências, podia não ter tido, mas teve as consequências que teve. E, portanto, o Dr. Pedro Santana Lopes também não deveria, se calhar, provavelmente, aceitar essas circunstâncias. Mas tudo isto advém de quê? Advém, de facto, de um sistema político que não tem definição. Cheio de equívocos. Não tem definição. Professor Manuel Monteiro. Isto é, eu não sei se... para mim é sempre um prazer, até estando aqui como espectador, estar a ouvir o Raul, porque o Raul... É generosidade. Porque você, na sua análise, você introduz factos nos factos políticos. Porque o Raul, repare aqui, primeiro acabou de nos dizer, de uma forma evidente... Vai haver primárias no PST. Que vai haver primárias no PSD. Não tenho dúvidas sobre isso. Segundo, que a responsabilidade pela existência de Sócrates primeiro-ministro é de Durão Barroso. Claro. Mas O que significa que já é um ato de campanha a favor de Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, curiosamente, outro comentador que dá os factos desde que o professor Marcelo Sousa tenha a coragem para se atravessar. Sim, sim. Que é a minha dúvida. E é uma dúvida que me incomoda, não é? Eu acho que o professor Marcelo Rebelo de Sousa não deveria acabar a sua vida política sem uma intervenção de facto no país. Tem qualidade para isso. Tem. Agora, é preciso dizer, eu vou. E isso eu tenho dúvidas sobre o professor Marcelo Rebelo de Sousa. É por isso estes meus desafios permanentes ao próprio. Não é? Mas, de qualquer forma, aqui, eu estou de acordo com algumas observações. Acho que há aqui uma dificuldade prática. Eu, por acaso, também estou convencido que há, neste momento, movimentações para... Eu não concordo, antes de mais, eu não concordo com esta dicotomia, não vos vou agora aqui amassar com isto, sociedade política, sociedade civil. Isso é um conceito que, em determinada altura, foi introduzido por pessoas mais ligadas à esquerda e até formas totalitárias de poder, mesmo de direita, e eu não me identifico com isso. Portanto, o político é o social, é a sociedade, e, portanto, sociedade política e sociedade civil, para mim, são um só. O Estado é que é uma coisa à parte. Mas não vamos agora perder aqui tempo com isso. Há aqui uma questão, todavia, prática, que é esta. Eu estou convicto que há, neste momento, movimentações de pessoas que procuram que alguém fora dos partidos se candidate à presidência da República e que o faça em nome precisamente daquilo que o Raul acaba aqui de dizer. Depois saber se isso vai acontecer ou não e se as tais pessoas têm ou não também coragem para dar esse passo, isso aí já é... E não é nenhum dos que está aqui, quer dizer, portanto, não estou com isso a falar de nenhum dos presentes. Agora, há aqui uma questão prática que é esta. É que um Presidente da República eleito, vamos admitir que havia alguém que dizia assim, nós temos que mudar o sistema político. Mudar o sistema político implica, obviamente, mudar a Constituição. Claro. E obrigar 2/3 no Parlamento. Ouça, e vamos admitir que um Presidente eleito é eleito em nome desse princípio. No ato de posse, ele tem logo ali um problema. Já vão ver onde é que eu quero chegar. É que ele toma posse jurando a Constituição que está. Jurando cumprir e fazer cumprir, respeitar e fazer respeitar a Constituição que está. E, portanto, isso é uma questão complicada. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que essa ação teria de ser uma ação partilhada, inevitavelmente, pelas forças políticas existentes no país ou pelas forças políticas que apoiassem claramente esse candidato presidencial, sob pena de ser uma vez mais uma frustração. Ou seja, você ter um Presidente da República que ou não toma posse e diz eu recuso-me a tomar posse e a jurar uma Constituição que eu quero mudar, ou então você tem aqui uma vez mais um molho de brócolos. Eu também sou favorável, como disse o Raul Vaz, a sistemas claros. Eu compreendo o semipresidencialismo
no momento em que ele foi feito. Ou seja, nós tínhamos que engendrar um sistema de equilíbrios, quer dizer, nós não nos podemos esquecer, hoje quem está em casa, nomeadamente os mais jovens já não se lembram dessa conversa, havia um órgão na Constituição chamado Conselho da Revolução, que era um órgão soberano que mandava, mandava desde logo em tudo quanto era questões relacionadas com as Forças Armadas e com a política de defesa, e mandava a este nível, quer dizer, o Presidente da República, para promulgar leis em determinados aspectos, só o poderia fazer depois de ouvido o Conselho da Revolução e se o Conselho da Revolução dissesse que estava ou não estava de acordo. E, portanto, estas questões são questões que, inevitavelmente, levaram os constituintes a ter ali um equilíbrio. Eles próprios, nomeadamente os que não eram do Partido Comunista Português, quando foram eleitos na base de um compromisso. Houve 2 pactos, 2 acordos assinados com o movimento das Forças Armadas, em que as Forças Armadas disseram o seguinte: os senhores vão concorrer, mas atenção, não é para fazer o que querem. Os senhores podem ser eleitos, o povo pode votar em vocês, mas vocês estão obrigados, por este acordo, a fazer uma Constituição desta forma. Querem muito bem, não querem, não podem sequer concorrer às eleições. E, portanto, eu compreendo que o sistema semipresidencial, não é, de equilíbrios, tivesse que ser o único possível naquele momento. Agora, tantos anos depois, esta perspectiva da sandes mista, é metade queijo, metade fiambre. Umas vezes é mais queijo, outras vezes é mais fiambre. E às vezes até dizemos, olha, ponha-lhe aí um bocadinho de manteiga. Quer dizer, para além do queijo e do fiambre, ponha-lhe aí um bocadinho de manteiga. É um sistema que não faz sentido para mim. Eu sou favorável ou ao sistema presidencialista norte-americano, ou ao sistema parlamentarista. Eu sou favorável ao presidencialismo, mas reconheço que ou temos ou é carne ou é peixe. Até porque há muita gente que diz assim, mas o Presidente da República, o chefe de Estado na América tem a concentração de poderes. É mentira. O Presidente norte-americano e ao sistema presidencialista manda menos que o Presidente francês, que tem um sistema também semipresidencialista. Mas o presidencialismo norte-americano, adaptado a um Estado federal, não é verdade, pode perfeitamente ser aplicado a Portugal noutras circunstâncias. Há, aliás, um projeto, só para concluir, muito interessante de Constituição do professor Paulo Otero, que tem 14 artigos. É um projeto de Constituição para Portugal com 14 artigos, nem mais um, em que defende um modelo claro, em que o chefe de Estado é também o chefe de governo, obviamente sujeito ao confronto e ao equilíbrio com o Parlamento, isso não poderia deixar de ser uma democracia representativa, mas deixávamos de andar aqui neste molho de brócolos, em que temos um Presidente da República que, quando se candidata, apresenta programas em que vai resolver tudo. E os cidadãos acreditam nisso. Quer dizer, os cidadãos olham para um candidato presidencial que tem ideias sobre a saúde, a segurança social, os impostos, o ambiente, a paisagem. E é tudo mentira. Repare-se no primeiro discurso do Presidente da República eleito, na noite em que foi eleito. Isto deve-nos levar a pensar no país. O Presidente da República, o professor Cavaco Silva, e eu penso que, eu não concordei, achei aliás um disparate, mas com bondade percebo aquilo que lhe ia na alma. Ele fez um discurso no CCB, julgo que no CCB, se não me engano, se a memória não me traiçoa, a cobrar, fizeram-me isto, disseram isto de mim, quer dizer, uma coisa pessoal, quer dizer, ele era o chefe, ele tinha acabado de ser eleito o chefe, o presidente de todos os portugueses. Tudo é permitido, quer dizer, portanto, ou seja, nós estamos, de facto, isto tem importância no acordo, no memorando da Troika, tem importância nas relações, nas idas do Presidente da República no célebre discurso de Florença, nas suas relações com o Governo, naquilo que é a composição nas remodelações governamentais, naquilo que são a alimentação de várias notícias semanais ou diárias na comunicação social. Tudo isto é legítimo e tudo isto é saudável. Agora, temos de ter regras. Este Presidente da República começou de uma forma que eu compreendo, que até aceito de uma forma generosa, mas da pior maneira, a cobrar aquilo que tinham dito dele em campanha eleitoral. A democracia em campanha eleitoral, e não só, é de facto a luta política, é o combate político. Tudo é permitido dentro das regras que, obviamente, que cada um de nós e todos em conjunto define como regras da honestidade, da hombridade, do cavalheirismo.
Agora, tudo é permitido, senão isto não é democracia, quer dizer, então senão, quer dizer, isto é um problema do país, por estranho que pareça. Portanto, quem tiver a ousadia e a coragem, e eu espero que o professor Marcelo Rebelo de Sousa esteja nesse combate, repito, temo também que mais uma vez passe, mas espero que não, que diga, vamos mudar o sistema. A minha proposta para o sistema político é esta, porque de facto está desfasada do tempo. Fez sentido. O Conselho da Revolução acabou. A Revolução Constitucional de 82 deu a machadada no Conselho da Revolução. Quer dizer, e os líderes políticos da altura tiveram um contributo fundamental, o Dr. Balsemão, inclusive, enquanto Primeiro-Ministro. Agora, temos de ter consciência que o tempo não é este tempo. Quer dizer, porque andamos aqui a encostar-nos uns aos outros, a dizer que o problema é do engenheiro Sócrates, que governou durante 6 anos, que negociou o memorando da Troika, que o Dr. Pedro Passos Coelho tem um projeto com revisão constitucional que depois o partido ou a sociedade não conseguiu acompanhar, e o Presidente da República aqui é fundamental. Nós temos, de facto, ter uma discussão serena e séria e sustentada, quer dizer, porque, repare, nós entretemos-nos muito, nós não somos nós aqui, mas nós, em geral, entretemos-nos muito com pequeno fé diver, não é? Agora está o Franklin, pronto, é a moda do discutir o Franklin. E o nome da moção... E o nome da moção que passou o documento de Coimbra. Imagine-se a ligeireza de um país, e neste caso de um partido, em que há um documento que passa a ser Portugal primeiro, julgo eu, mas sim, que já tinha direitos de autor do adversário, e passou a ser documento de Coimbra. Sim, portanto, mas, porque foi em Coimbra. Mas você sabe... Porque se fosse em Freixo Espada à Cinta, era o documento Freixo Espada à Cinta. Mas você sabe que eu acho que hoje, posso me enganar, quer dizer, não tenho dados científicos que me permitam dizer isso, é apenas uma impressão que vou recolhendo por conversas com colegas, com amigos. A esmagadora maioria da tal sociedade civil, dos cidadãos, não estão aí, quer dizer, estão à margem deste tipo de coisas. Se é o documento A, se é o documento B, se o António se abraçou ao João, quer dizer, as pessoas, tirando nós, não é? As pessoas estão preocupadas em saber quanto é que lhes tiraram no final do mês, como é que isto vai ser. Claro, evidente, somos cidadãos como outros quaisquer. Manuel Monteiro, há quantos anos é que não vemos uma discussão profunda e séria sobre o sistema, sobre a Constituição, sobre o país? Não vemos, como diz o Raul, talvez de uma forma desde 1982 e depois de 1989. Há 30 anos. 1989, em que houve efetivamente uma alteração profunda das regras do jogo económico previstas na Constituição. Depois houve revisões constitucionais feitas em função das necessidades conjunturais. 92, para que Portugal assinasse o Tratado de Maastricht e estivesse disponível a ir ao encontro da moeda única, e depois outras para que Portugal pudesse aderir ao Tribunal Penal Internacional, uma apenas para alterar um artigo que permitisse a realização de referendos sobre a União Europeia. Exatamente. A revisão de 1997, que pretendeu alterar coisas do sistema político. Numa Constituição que estruturalmente é a mesma. A pergunta que eu lhe faço é: um país que está à beira da falência e não consegue juntar-se para discutir o seu futuro, será um presidente a consegui-lo? Ou um candidato a presidente? Nós deixámos de ter, e eu tenho que hoje olhar para trás e provavelmente incluir-me naqueles que não contribuíram para que passássemos a ter. Nós passámos a ter, em determinada altura, chefes partidários e não líderes políticos. E há aí uma diferença muito grande. Gostasse ou não, quer dizer, isto não há aqui nenhuma nostalgia, mas você repare, Mário Soares, Sá Carneiro, Freitas do Amaral e Amar da Costa, não é? Eram pessoas de profundas diferenças, mas de profundos consensos. E Álvaro Cunhal? Álvaro Cunhal não tinha esta perspectiva dos consensos de que eu lhe estou a falar. Mas não é? Tinha a capacidade do... Pronto, é uma figura que eu nunca entendi muito... Quer dizer, entendi, nunca simpatizei grandemente, e peço imensa desculpa, admirando a sua coerência e tal. Mas esses homens conseguiram, e depois Mota Pinto, Mário Soares, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata e o CDS caminharam
lado a lado, para se introduzir as verdadeiras discussões que existiram no país. Caso contrário, não é possível, percebe? Agora, isso eram épocas em que os líderes partidários não eram eleitos pelos sindicatos de votos de pessoas a quem pagam as cotas para votarem no candidato A ou no candidato B. Cacicagem sempre houve dentro dos partidos políticos, no sentido de eu tentar exercer influência para que as pessoas votem A ou votem B. Mas não havia esta promiscuidade entre o vereador que dá a habitação e que dá a casa a quem não a tem, e depois, em contrapartida, inscreve a pessoa a quem deu a casa no partido para que essa pessoa vote na distrital e que vote num determinado candidato a líder nacional. O sistema democrático está capturado. Não há democracia. Isto é uma ilusão. O sistema democrático está capturado em cima por quem paga. E em baixo, pelos sindicatos de voto organizados, de ranchos e de caminhonetas de pessoas que vão votar nas secções partidárias, já com as cotas pagas e que votam naquele que lhes pagou as cotas, diz para votar. É isso que determina quem ganha o Partido Socialista, quem ganha o PSD. E, provavelmente, num certo sentido também, quem ganha o CDS. E enquanto essa questão profunda não for alterada, não nos iludamos que nada muda. Porquê é que isto não é alterado? Porque alterar, não é? Ir ao encontro daquilo que o Raul diz, permite a mudança e a substituição da classe que dirige. E a classe que dirige está agarrada como lá para a rocha e tem muita dificuldade em querer discutir serenamente. Mas vai ficar a falar sozinha, porque o cidadão normal, não é? O cidadão comum, não lhe interessa esta conversa. Ele quer é perceber o que é que os senhores querem do sistema de saúde, do sistema político, do sistema fiscal. E se essa discussão não for feita, nós qualquer dia andamos com uma mão atrás e outra à frente. Nós temos um governo chamado ultraliberal, mas que é um governo que em muitos aspectos é mais socialista que sei lá o quê, porque rouba em termos... Não, é verdade, quer dizer, rouba fiscalmente. À mão armada. Não, rouba fiscalmente, está a entender, e assalta o que resta da propriedade privada. Desculpe lá, quer dizer, assalta o que resta de propriedade privada de cidadãos, que é uma coisa inconcebível, e isso já não é fisco, é confisco, não é? E isso é muito complicado. Se me permitirem, avançamos para o segundo ponto da agenda. O que se passou no PS é uma espécie de experiência do país à dimensão do partido? O que se passou no PS não é seguir aquilo que o Dr. Manuel ontem estava a dizer. A noite das facas moles no Largo do Rato explica como é que uma pessoa politicamente competente, como poucos, um homem inteligente, experimentado, que milita desde os 14 anos de idade no mesmo partido, ou seja, no mesmo clube político, tem escorrega naquela casca de banana. Estou a falar do Dr. António Costa. Porque, de facto... Colocada por quem, António? Raul, não, desculpa. pelo sistema. Quer dizer, o sistema é uma coisa que do futebol também se pode adaptar à política. Dizer, porque, obviamente, houve certamente uma avaliação errada das circunstâncias. Mas, quer dizer, enquanto os partidos políticos, enquanto não houver alguém que pode, não pode ser só uma pessoa, porque se for só uma pessoa, esse é tido como o maluquinho ou do Rato, ou do Caldas, ou da, não sei onde é que é, ou do PSD, quer dizer, Ou da Lapa. O maluquinho da Lapa será certamente pior. Mas o Dr. António Costa, de facto, foi escorregando durante uma semana naquilo que lhe foi, não sei se montado, não faço a mínima ideia. Mas isto é mau. Ou seja, porque aquilo que aconteceu, aliás, ontem em Coimbra, também é mau. Quer dizer, porque aquilo é juntar os cacos. Quer dizer, portanto, é evidente que alguém ganhou. Claro que alguém tem que ganhar, não é? Quando há uma disputa, uma contenda, alguém tem que ganhar. Ganhou o Dr. António José Seguro e ganhou exercendo as suas capacidades, que é um conhecimento perfeito do partido, um taticismo de facto muito apurado e de facto um trabalho exaustivo ao longo dos últimos 10 anos, ou coisa que o valha. Portanto, isso tem que ter resultados, e teve resultados. Agora, se o Dr. António José Seguro, voltando respondendo, não se conseguir superar a si próprio e não for capaz, de facto, de, face àquilo que são os cortes de 4 mil milhões de euros já, de certa forma, elencados pelo Governo, contrapor, ou aceitar ou contrapor, depende dele, uma alternativa. Não ter, perante as listas que vão ser formadas pelo Congresso, uma capacidade de
qualidade, eu diria de qualidade. E aí terão que estar pessoas como Augusto Santos Silva, como Pedro Silva Pereira, como pessoas das relações políticas mais próximas do Dr. António José Seguro. Não for capaz, por exemplo, eu vou aqui lançar para a mesa provavelmente uma coisa algo disparatada. Nós temos de recuperar política e eleitoralmente o engenheiro José Sócrates. Por exemplo, desafiando para ser cabeça de lista às próximas eleições europeias. É um risco, claro que é um risco, mas é na Europa também onde nós devemos ter o exercício da experiência acumulada. Giscard d'Estaing esteve, Mário Soares esteve, porque não José Sócrates, com todos os seus defeitos e com todas as suas virtudes. Portanto, os partidos têm que ter essa ousadia. As pessoas que lideram os partidos, lideram projetos políticos além dos partidos, têm que ter essa ousadia. Porque senão isto é um acordo, de facto, de hipocrisia e cinismo, que é o que está a acontecer no Partido Socialista, não temos ilusões sobre isto. Quer dizer, eu hoje li e ouvi que não, o texto não há texto, quer dizer, aquilo chama-se Portugal Primeiro, passou a documento de Coimbra, mas não é um acordo entre ambos, não há ali uma junção de vontades e de discordância, de divergência. Não, é uma coisa para... Vamos ver o que é que vai dar. Quer dizer, é evidente que António José Seguro vai ser candidato a Primeiro-Ministro pelo Partido Socialista. Se o Partido Socialista ganhar as próximas eleições, sejam elas quando forem, vai ser o Primeiro-Ministro de Portugal. Nada de mal. Agora, no entretanto, o que é que ficou? Ficou, de facto, um exercício de hipocrisia e cinismo. Isto nos partidos, mais tarde ou mais cedo, as pessoas, o tal eleitor anónimo, a tal sociedade civil, apercebe-se destas circunstâncias. Portanto, isto remete-nos para o início da nossa conversa, que é a consistência de um sistema político onde haja responsáveis por estas turbulências, por estas bizarrias. Portanto, o Partido Socialista está entregue, vamos ver como é que este governo vai ultrapassar os 4 mil milhões, vai ultrapassar aquilo que é os seus compromissos financeiros e políticos internacionais e provavelmente, se conseguirem ultrapassar com alguma tranquilidade, poderão ganhar as eleições. Não vem de mal nenhum ao mundo. Eu acho que, de qualquer das formas, perdeu-se no entretanto a capacidade de cada partido divergir de uma forma construtiva. Aquilo que aconteceu no Partido Socialista é grave, na minha opinião. Porquê? Porque António Costa tem qualidade, tem capacidade, tem liberdade, tem experiência e deixou-se autolimitar, pela terceira vez, diga-se já agora, por uma circunstância que de facto não pode ser, aí o grito republicano, eu recorro a ele muitas vezes, eu acho que é muito interessante, que é o morra quem se negue. Aquele que inclusive, já agora se me permites um parênteses, que permite esta reaproximação entre duas grandes figuras, cada uma à sua maneira, cada uma com os seus defeitos, do Dr. Mário Soares e do Manuel Alegre. Isso sim, num certo sentido, também contribui para que a sociedade perceba que a política é também um exercício das nossas vontades, das nossas responsabilidades pessoais, além do partido em que construíram, além do combate político inseridos, há um combate sempre a fazer que é aquilo que é melhor para a sociedade. E isso tem a ver com o sistema político e aquilo que queremos do sistema político em cada momento. Eu acho que o nosso é muito imperfeito. Há pouco falavas de José Sócrates, não resisto a perguntar-te, seria uma pessoa à esquerda com a mesma capacidade de Marcelo Rebelo de Sousa de mudar o sistema, se candidatasse a Presidente da República? As feridas do exercício do poder áspero, utilizando uma palavra que o próprio utilizou, de José Sócrates, estão muito evidentes. E, portanto, o que eu aqui sugeri é que, porque não, José Sócrates ser cabeça de lista, ser pela Madeira, por exemplo, uma figura relevante da lista do Partido Socialista às próximas eleições europeias. Eu acho que tem condições, sinceramente, não há ironia aqui nesta minha sugestão. Acho que José Sócrates não pode ser, ninguém deve ser. Como o Dr. Manuel Monteiro, eu gostaria muito já agora, gostaria do Dr. Manuel Monteiro se alistasse para combate, porque eu acho que tem todas as condições, a experiência, a capacidade política para dar mais do que estas nossas conversas.
Nada. E estou a dizer, não, é seu e eu respeito. Agora, Muito obrigado. eu estou a ser muito, não estou a ser aquilo que genuinamente eu penso, com o risco de perder aqui estas nossas simpáticas conversas. Agora, sinceramente acho isso, porque a democracia é isso, é cada um de nós, cada um na sua, cada macaco no seu galho, se me permite a expressão, ter de facto um contributo positivo em termos coletivos. Eu acho que o engenheiro José Sócrates, com os erros que cometeu, e foram muitos, e alguns graves, sobretudo teimosia, sobretudo não querer ver aquilo que estava, que devia ser uma leitura clara para o chefe do governo de então, o próprio, mas tem uma experiência acumulada e tem um papel no Partido Socialista de hoje que não pode ser trocado por umas viagens entre Paris e São Paulo. Não pode, não deve, na minha opinião. Portanto, ele deve ser posto ao serviço da sociedade. Deve ser no fundo, a sua cota-parte de esforço e, obviamente, reconhecendo-lhe a capacidade política que ele tem, que eu acho que é inegável. Quer dizer, portanto, seria, sem qualquer espécie de ironia, um ótimo cabeça de lista, com imenso risco, e a política é risco, do Partido Socialista às próximas eleições europeias. E eu, se estivesse no papel de António José Seguro, ponderaria esse risco. O Raul quer que o PS perca as eleições europeias e, portanto, está aqui a entregar este presente simpático. Não é esse o meu objetivo. António José Seguro. Eu é percebo o que você diz e agradeço imenso. Se calhar perderia, eu admito, por isso é que eu disse que seria certamente uma iniciativa de alto risco. Sim, altíssimo, eu acho que é altíssimo risco. Mas poderia ser também uma iniciativa de fazer pensar as pessoas. E as europeias são este ano ou para o ano, não é? 2014. Exatamente. Mas agradecendo... E essas não podem ser alteradas. Agradecendo as suas simpáticas palavras e vamos ter menos deputados, que é uma coisa que ainda aqui não se aperceberam muito em Portugal, o que vai alterar aí muito o jogo, porque com a entrada da Croácia, Portugal inevitavelmente vai perder deputados no Parlamento Europeu, o que vai ter reflexos óbvios na repartição dos deputados pelos partidos que atualmente os possuem no Parlamento Europeu, dos partidos portugueses. Deixe-me dizer isto. Eu percebo, em tese e em teoria, o que o Raul diz, do aproveitamento das pessoas que tiveram uma determinada função para a sociedade. Mas é um princípio que tenho algumas dificuldades em estender a todo o tipo de pessoas. Olha, a semana passada estava a ver uma reportagem na televisão, num canal qualquer, em que a reportagem mostrava isto, não sei se viram. Escola Afonso Domingos, escola muito conhecida em Lisboa, que foi intervencionada pelo anterior governo e pelo Estado português com obras avultadíssimas e dispendiosíssimas de recuperação, e agora estão os vidros a cair porque se chegou à conclusão que não há alunos para lá estudar. Bom, ouça, há aqui qualquer coisa, quer dizer, a pessoa que assinou o despacho, lá o que foi, para que se fizessem obras naquela escola, merece ser reabilitada politicamente. Não, merecia era que agora se chamasse e dizer: a senhora vai ter que pagar uma parte disto porque andou aqui a brincar connosco. Quer dizer, e isto foi feito ao longo do país. Portanto, eu não tenho esta... Eu em tese e em princípio concordo com o Raul, mas não posso aceitar, aí vem a minha costela mais de direita, não é verdade? Não posso aceitar que pessoas que ao longo de todos os anos, não é apenas o engenheiro Sócrates, porque eu disse-o aqui antes mesmo em cima do nosso tempo, professor. Antes do doutor Seguro vir dizer que a responsabilidade é coletiva, eu tenho vindo dizer que há aqui responsabilidades coletivas. Agora, pessoas que tiveram responsabilidades objetivas no problema que todos nós, enquanto cidadãos, estamos a ter, falar em reabilitação social. Bom, Deus terá a capacidade de perdoar. E eu não sou Deus. Professor Manuel Monteiro, Raul Vaz, é sempre um prazer contar com o vosso lúcido comentário nesta causa das coisas, que regressa de hoje a 8 dias. Aproveite esta semana.